Olá pessoal, eu estou com a minha ajudante a Nina. Hoje é a segunda temporada, aula 14, e nós vamos mostrar como criar a tabela de itens do pedido. Na aula passada, nós fizemos a tabela de pedido e nesta aula de hoje nós vamos fazer a tabela de itens do pedido. E o que é itens do pedido? São os produtos do pedido, onde eu vou falar, o pedido 1 ele tem o produto A, B, C, o produto A tem a quantidade 5, o preço e o total desse produto. Então é nessa tabela que eu vou guardar quais os produtos que estão dentro desse pedido. Também resolvi colocar a tabela de preço. Essa tabela eu não tinha previsto no começo do projeto, então eu estava pensando em deixar digitar o preço que quiser na tela, mas é legal você já ter um preço que você deixa pré-configurado no sistema e na hora de você vender ele já traz o preço na tela. Então eu coloquei essa tabela de preço e eu acho importante criar ela para mim poder falar para vocês como funciona o preço. Porque o preço você pode ter um preço por filial, você pode ter um preço por estado, se eu for vender para São Paulo é um preço, se eu for vender para Minas é outro. Então eu vou explicar um pouco desse cenário na aula que vem, quando eu for criar essa tabela de preço, e aí eu já dou algumas dicas para quem for fazer um sistema com preços diferenciados. Então vamos fazer a tabela de itens do pedido na aula de hoje. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, vou conectar, vou em Databases, Professor Drauzio, Databases Diagrams, e vou clicar no meu diagrama da segunda temporada. Na aula passada nós terminamos com a tabela de pedido, fizemos a tabela de pedido, onde ela vai guardar as informações, os campos do pedido. E agora vamos criar de pedido item. Então vamos criar um botão direito, nova tabela, new table. O nome dela é TBL pedido item. Vou dar um OK. O primeiro campo que eu vou colocar aqui é o pedido. Então qual que é o pedido que eu estou colocando o produto? Então vai ser a relação estrangeira aqui com a tabela de pedido. Então eu vou colocar aqui ID do pedido. O primeiro campo, de qual pedido que são esses itens? Esses itens são do pedido 1, item 1, pedido 1, item 2, pedido 1, item 3. Então esse ID do pedido vai se repetir várias vezes quantos produtos existirem. Qual que é o segundo campo? Qual o produto desse pedido? Então o ID do produto que eu vou relacionar lá com a nossa tabela de produto. Então, qual que é o pedido e qual que é o produto? Com esses dois campos eu já sei quais são os produtos do pedido. Qual que é o próximo campo que eu preciso ter? A quantidade que eu estou comprando, que eu estou vendendo desse produto. Né? Se é um item, esse item aqui, qual a quantidade dele na venda? Eu estou falando venda porque nosso foco nessa temporada é venda, mas se fosse compra, qual é a quantidade que eu estou comprando? Se fosse devolução, qual é a quantidade que eu estou devolvendo? Então, quantidade. Eu vou colocar int porque eu trabalho, a maioria dos sistemas que eu já fiz, 99% deles, a quantidade é inteira. Mas de repente, se você for fazer um sistema para uma empresa que vende quantidade com decimal, vende em peso, né, em quilos, 1,5 kg, então é interessante você trabalhar com decimal aqui. Mas eu sempre trabalho, 99% dos sistemas que eu fiz até hoje é em int, então eu vou trabalhar com int. Bom, já sei qual o pedido, já sei o produto e já sei a quantidade. Qual que é o próximo campo? O valor desse item, valor unitário. O valor unitário vai ser um decimal de 18,2. Então, valor unitário do item. É legal trabalhar com valor unitário, depois você faz a continha e gera o valor total. Mas muitas vezes nas consultas, nos relatórios, você precisa mostrar o valor unitário. E aí, para você não ter que ficar dividindo várias vezes, eu já salvo o valor unitário e o valor total. E aí, nas consultas de relatórios e de telas, é só dar um select e já exibir. Não precisa ficar fazendo conta, fazer o servidor sofrer. Então, vamos pôr aqui valor unitário. O próximo campo que é legal salvar, nesse caso nem precisaria, mas eu já vou mostrar que sempre tem, é o percentual de desconto. Então sempre, toda venda tem um descontinho, né? Então sempre tem que salvar o desconto. E o percentual é legal salvar o percentual e o valor também para essa questão de você ficar toda hora consultando essa informação. Então, uma vez que você vai inserir esse registro, você já faz uma continha, um cálculo e já insere os dois campos. E daí para frente, você nas pesquisas todas, você só dá o select, não precisa toda vez ficar fazendo conta. Então, e também na tela você pode permitir que ele digite pelo percentual ou pelo valor, e aí você faz a conta para os dois. Tá? Então dá para fazer isso. Então eu gosto de trabalhar com os dois campos, então percentual de desconto e o valor de desconto. O percentual de desconto eu posso dar quanto por cento de desconto? De 0 a 100, não é? Então vamos só fazer um raciocínio lógico aqui. 100% é de graça, né? Então na verdade 100% não poderia. Mas vamos falar que pode. Então 100, duas casas decimais, 00.
Então, quantos dígitos eu tenho aqui? 3 antes, 2 depois, 5. Então, para que eu vou usar aqui 18,2? Para que eu vou reservar todo esse espaço no banco de dados, sendo que eu só preciso de 5 campos para salvar o desconto, que o desconto não pode ser mais que 100%. Então, eu vou colocar aqui 5,2. Então, quero 5 casas para esse campo. Das 5 casas, 2 são para campos decimais. Olha lá. Então, o desconto ficou 5,2. Já o valor não. O valor não sei o valor da mercadoria. Posso ter mercadoria de milhões. Então, deixa assim 18,2. E por último, o valor do total. Então, vamos pôr aqui valor total. O que é o valor total? É a quantidade vezes o valor unitário menos o desconto, que eu tenho o preço final, que é o valor total. E aí fica tudo registrado. Então, nessa tabela tem o valor, a quantidade, o valor unitário, o valor do desconto, o percentual de desconto se eu precisar, e o valor total. Quer dizer, tem todas as informações de uma venda básicas, o mínimo possível. Qualquer lojinha que você for tem esses campos, você tem que inserir. Então, está aqui a estrutura mínima que um item, que um produto precisa para realizar uma venda. Vou salvar. Ele está falando aqui só da tabela de itens por enquanto, que eu não criei a relação que eu vou criar agora. Vou dar um OK, yes. Agora vamos começar a relacionar. Então, quais são as tabelas que eu tenho que relacionar aqui? Esse ID do pedido eu vou fazer a relação aqui com a tabela de pedido, certo? Então, o ID do pedido se relaciona aqui com a tabela de pedido. Então, vou clicar aqui no ID do pedido, vou arrastar e vou soltar aqui em cima do ID do pedido da tabela de pedido. E aí está falando para mim que ele vai fazer a chave estrangeira entre a tabela de pedido e item de pedido. Então a primária é a de pedido, que é no pedido. Primeiro eu insiro um pedido, depois que eu inserir esse pedido, opa, já inseri o pedido 1 no dia 17 às 17 horas. Ok, ele está aqui. A tabela primária já tem o registro nela. Aí eu pego o número desse pedido aqui, venho aqui e coloco ele na tabela estrangeira. Então a tabela de pedido item é uma tabela estrangeira que guarda o ID do pedido, mas antes para eu colocar aqui, eu tenho que ter inserido na tabela de pedido. Isso que é a relação estrangeira. Tá certinho? Tá certinho. O campo tem o mesmo nome nas duas. Ok. Ok. Olha lá aqui. Então, eu fiz a relação. Ó. Fiz a relação entre a tabela de pedido e pedido item. O próximo campo é o produto. Então, agora eu vou ter que relacionar o produto. Então, vamos lá procurar o produto. Aqui está aqui em cima. Vou arrastar ele lá para baixo. Ó. Só deixar o mouse aqui na parte de baixo do diagrama, ele arrasta. Então, trouxe o produto aqui perto dela. E aí eu vou clicar no produto e vou relacionar. Então agora eu vou fazer a relação aqui entre o meu ID do produto com a minha tabela de produto. Então eu clico no ID do produto para ele ficar sublinhado, arrasto e solto em cima aqui do ID do produto da tabela de produto. Mesma coisa, tá vendo? Tabela primária de produto. Então, para mim vender um produto, ele tem que existir na tabela de produtos, senão eu não vendo ele. Então essa tabela é primária, tem que existir aqui. Existiu aqui, eu pego e coloco ele na tabela estrangeira, ou seja, ele vai passar a ser um morador em outra tabela, estou usando ele em outra tabela, que é a tabela de itens do pedido. Tá vendo? Quando eu faço essa relação que eu vou fazer agora, nunca mais, depois que eu vender esse produto uma vez, eu não consigo mais excluir ele aqui na tabela de produto. Toda vez que alguém tentar excluir, ele vai falar assim, ó, opa, esse produto que você está tentando excluir já foi usado em uma venda, você não pode excluir ele. É aí que entra aquela questão que o pessoal cria os status e as situações para os produtos. Então, o produto pode ter situação ativo, inativo, excluído. Por quê? Porque uma vez que você usou ele em outra tabela, você não pode mais deletar esse registro, porque ele faz parte do histórico, faz parte da vida do programa. Então você seta ele como excluído e nas telas você só exibe o que for diferente de excluído. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia. Então vamos dar OK. O relacionamento está feito. OK. E está pronto aqui a minha relação. Então relacionei o pedido lá com a tabela de pedido e o produto com a tabela de produto. Os demais campos eles são pegos da tela, então não precisa relacionar com ninguém. Chave primária. Nesse caso, pessoal, como esses dois campos aqui eles não podem duplicar nunca, eu vou usar eles como chave primária. Se você quisesse, poderia criar um outro campo aqui de pedido item, falar que ele é autoincremento, e aí você teria que tratar esses dois campos nas procedures para nunca deixar duplicar esses dois campos aqui, nunca deixar inserir um pedido, o mesmo produto. Tá? Mas como eu não quero fazer esse tratamento nas procedures, é muito mais fácil eu trabalhar com chave primária aqui, o banco já trata isso para mim. Clico na primeira, clico na segunda, botão direito, Set Primary Key. Quero setar chave primária esses dois campos que estão selecionados aqui. Então, nesse modelo de tabela que eu estou fazendo para vocês, o mesmo produto não vai existir duas vezes no mesmo pedido.
Até porque não tem muito sentido você colocar o mesmo produto duas vezes no mesmo pedido, né? Se ele por acaso está com dois preços no seu sistema, se você está vendendo para um cliente, você vende com um preço só, você não vende com os dois. Então você vai ter que colocar um preço só aqui. Então você vai ter que usar o preço que você vendeu. Então não tem sentido você colocar dois produtos. Aí pode vir a pergunta, mas se for um produto que controla lote, na nota fiscal eletrônica tem que gerar. Aí é outra história, você tem que ter um controle de lote, e aí na hora que você faz a venda tem que ter uma outra tabela, além dessa que chama TBL, pedido, item, lote, onde você controla as quantidades de cada lote que está sendo vendido, enfim. Se eu for falar disso, a temporada não acaba nunca. Mas eu posso falar disso em uma outra temporada. Mas para nós aqui, um pedido só pode ter o produto uma vez, e esses campos aqui têm que ser equalizados na hora da venda. Então está pronta a nossa tabela de pedido item. Vou salvar novamente. Agora ele falou que está afetando a tabela de produto, de pedido e pedido item, porque eu relacionei, então ele coloca essa informação nas outras tabelas para elas saberem que tem alguém usando os itens delas e não poder excluir. E está pronta então nossa estrutura de pedido item. Todos os campos são obrigatórios, porque se eu não tiver desconto, joga zero. Coloca zero nesses campos, porque é mais fácil trabalhar com zero do que trabalhar com nulo, né? Então, senão você tem que ficar, na hora de fazer conta, ficar verificando, dando coalesce, verificando se é nulo. Então, é mais fácil você trabalhar com zero. Então, os campos que não tiverem desconto, você joga zero neles. Tá pronta, então, a estrutura. E na próxima aula, então, para finalizar, eu vou criar de preço. Por quê? Porque na hora que você digitar o produto na tela, eu já vou vir nessa tabela de preço para poder sugerir o preço aqui que será colocado aqui na tela, tá? Então você cadastra, esse produto me custou tanto. Já vem, já salva o preço aqui. E também, se for um sistema maior que você for trabalhar com compra, toda vez que comprar, você tem que calcular o custo médio de compra. Então você tem que vir e atualizar esse preço baseado no que você tem em estoque e no que você comprou. Então essa tabela é importante, eu vou falar sobre isso na aula que vem, quando a gente for criar a tabela de preço.